Sejam bem-vindos ao canal. O Flamengo já está na Colômbia para o jogão da Libertadores contra o Milionários e o Rizek se rendeu ao Flamengo. E o Flamengo já joga amanhã contra o Milionários da Colômbia. Eu vou para Bogotá falar com o Marcelo Corrêa, já está aqui no telão, trazendo as últimas do Flamengo e desse jogão aí, Corrêa. Mais uma Comebol Libertadores começando. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vai começar a história do Flamengo na Comebol Libertadores 2024 contra o Milionários amanhã, às 5 da tarde, horário local aqui de Bogotá, 7 da noite, horário de Brasília. A partida vai ser realizada naquele estádio ali, ó, o Nemésio Camacho, mais conhecido como El Campín, com capacidade para pouco mais de 36 mil torcedores, e a expectativa é de que haja muita gente lá dentro para ver Flamengo e Milionários. O time do Flamengo chegou à capital colombiana ontem à noite, no início da noite, e foi direto para um hotel perto do aeroporto. Forte esquema de segurança, havia torcedores ali, tanto do Flamengo quanto do Milionários, curiosos, mas jogadores, 24 no total, e a comissão técnica saíram bem distante de onde estavam os torcedores. Hoje a programação é a seguinte: logo mais, às 4 da tarde, horário daqui, 6 da noite, horário de Brasília, o Flamengo vai treinar a única vez que isso vai acontecer aqui em Bogotá, no antigo centro de treinamentos da seleção colombiana. Tite quer ajustar o time e tentar adequar a bola rápida aqui, né, no ar rarefeito, 2.640 metros de altitude, Escobar. Muito bem. Agora falando sobre Campeonato Carioca, o Flamengo venceu bem o primeiro jogo da final. O negócio está adiantado, né, Corrêa? Vitória por 3-0, ficou fácil para a segunda partida, mas todo respeito é necessário. O Pedro é que continua dando um show, fez mais 2 gols, já são 11 na temporada e foi inclusive destaque da mídia colombiana ontem aqui, falando que o Pedro vive grande fase. Vamos aos gols da partida. O primeiro foi de pênalti, sofrido pelo Ayrton Lucas, do Xandinho do Nova Iguaçu, houve muita reclamação, o Pedro foi lá, bateu e fez 1-0. O segundo gol do Flamengo foi numa jogada do Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro, o Pedro completou e fez 2-0. O terceiro gol não foi do Pedro, contra do Ronald, mas o centroavante do Flamengo fez toda a jogada, pressionou o Ronald ali e acabou saindo o gol contra. 3-0 para o Flamengo, larga vantagem para o segundo jogo. O Pedro vai muito bem e com a suspensão do Gabigol, o reserva dele para a temporada deve ser o Carlinhos, contratação confirmada pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, jogador que tem 8 gols no Campeonato Carioca e foi o único que fez gol contra esse time do Flamengo na competição, Escobar. Bom jogador o Carlinhos. Marcelo Corrêa, o repórter cujo talento emerge. Um abraço para você, querido. Cara, aqui como foi tranquila a vida, como o Flamengo foi um time nesse campeonato estadual sem correr riscos. Gente, isso é um marco uma equipe equilibrada, né? Igual o Tite fala aí. Ontem desequilibrou, né? O sábado desequilibrou, porque fez 3 gols. Uma equipe do Tite fazendo 3 gols, né? A gente já tem que olhar que tem a evolução ofensiva. Fez um só. E o gol que o Flamengo faz ainda era uma bola longa na área. O goleiro deveria estar, no mínimo, em condições de pegar aquela bola longa. Só conta esse aí que o Pedro fez. Essa daí, ó. Então eu vou aproveitar que esse que é o que conta. No 7-1, vamos ver quantos gols realmente a Alemanha fez no Brasil, se foram 7 mesmo. Vamos falar da temporada do Pedro, né? Porque assim, quando você está enfrentando times muito abaixo daquele que você tem que fazer isso mesmo, passar o carro, ganhar todos os jogos. E o Pedro aproveitou muito bem. Eu acho que o Pedro... 11 gols em 11 jogos. Ele tem a leitura perfeita do que você falou agora. O momento dele é melhor que o do Gabriel. Ele goza de credibilidade com o treinador. E ele faz a leitura perfeita dos companheiros que ele tem. Ele sabe que a bola vai chegar. Ele não sai da área, ele não fica saindo da área para fazer pivô. Tem o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista muito boa para o Carlos Eduardo Éboli e outros 2 entrevistadores na Rádio CBN. Tem vários trechos publicados no GE, não me recordo agora. Um era o Amirson Moji, não me recordo qual era o terceiro, perdão. Mas o que importa é a fonte falando, né, o Landim. E eu estava ouvindo a entrevista. E cada vez que eu converso assim, com esse pessoal, com essa turma que colocou o Flamengo no patamar em que está, eu acho que a questão não é só o descolamento do Flamengo no estadual. É o descolamento do Flamengo na América do Sul. O Flamengo tem uma dívida hoje de 48 milhões de reais. É ridículo isso. O Flamengo não tem dívida. É quase que uma obscenidade para você falar em termos de futebol sul-americano, um clube ter uma dívida de 48 milhões de reais. O Flamengo não tem dívida. Na prática, o Flamengo não tem dívida. O Flamengo tem, pelo 3º ano consecutivo, uma receita de mais de R$1 bilhão. R$1,5 bilhão. O Flamengo caminha
para ter o seu estádio próprio. E a gente sabe, se o Flamengo conseguir esse plano de construir o estádio sem gastar um centavo, porque essa é a ideia, né? Caso ele coloque em prática essa ideia de vender 30%, virar uma SAF para fazer o estádio e não gastar um centavo para fazer o estádio, só colocar dinheiro para a caixa, essa arrecadação vai dar um salto, você tem no seu estádio próprio. Mas do que ele já tem e do que ele pode ter. Então, assim, é um descolamento assim, muito grande, cara. O time que hoje está tentando enfrentar o Flamengo e está conseguindo, que é o Palmeiras, arrecada 400 milhões de reais a menos por ano. 400 milhões de reais. É muita diferença. O Palmeiras já está no clube do bilhão? O Palmeiras está no clube do bilhão. Mas, assim, são 400 milhões a menos do que o Flamengo. 400 milhões, cara, é muito dinheiro, cara. Assim, então, é um descolamento. O Flamengo ele está se descolando, assim, de tal forma que ele pode chegar no patamar em que ele chegou nessa temporada de falar o seguinte: eu quero o Everton Ribeiro, mas eu quero você nessa circunstância. Você não quer? Então pode ir para o Bahia, tudo bem. Eu quero o Gabigol. O contrato do Gabigol vence no fim do ano. O presidente sinalizou que não vai renovar com ele até o fim do ano. Quer ficar no Flamengo, Gabigol? Quer ficar aqui, ó. Senão pode ir para outro lugar, cara. E assim, a gente sabe o que outro lugar pode representar. Pegar um carnê de fila no Corinthians para receber um dia na sua existência, ganhar muito menos em outros clubes. Então, assim, o Flamengo tá chegando num patamar assim, que eu acho que vai ser cada vez mais difícil pegar o Flamengo. O ano passado já tinha essa diferença. Sim. E o Flamengo não ganhou nada. Sim, porque o trabalho foi muito ruim no ano passado. O desafio é que você reverter essa imposição financeira para imposição esportiva. Esse é o grande desafio. Porque se você faz tudo para ser campeão e uma hora você não é campeão, você acaba com tudo e começa tudo de novo. Isso é um dos problemas que existe aqui no futebol brasileiro. Eu acho que a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Palmeiras conseguiu usar a sua estrutura e reverter isso para uma imposição esportiva. Então, assim, o Palmeiras buscou um título brasileiro no ano passado que, pela campanha que o Botafogo fez, era impensável. O Flamengo em nenhum momento buscou. A gente fala da reta final ali quando o Tite chegou e tal, mas assim, né, era mais para não conseguir do que para conseguir. Eu acho que a diferença é você pegar esse dinheiro e reverter isso para uma imposição esportiva. Acho que o clube não deu ainda, né? Então, o Flamengo tem um executivo de futebol, que é o Bruno Spindel. A gente fala que o Flamengo só tem amadores, muita gente fala, não, o Flamengo tem um profissional ali que é o Bruno Spindel. Ele é um executivo de futebol. Mas o Flamengo não conseguiu ainda, na área esportiva, ter essa excelência que ele tem nas finanças, no marketing, na administração. O futebol é administrado por seres humanos, né? Se ele tiver uma gestão do futebol compatível com essa grandeza econômica que ele vem gerando, esquece, cara. Fica muito difícil. O que aconteceu ano passado foi uma aberração. O Flamengo trabalhou tão mal no ano passado que, mesmo tendo o melhor elenco da América do Sul, ele foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores. Pô, foi um vexame aquilo. Chegou a perder jogo do Maringá, não brigou pelo título brasileiro em nenhum momento, foi massacrado pelo Fluminense na final do estadual, no Mundial também deu água. Mas o ano passado foi uma aberração, uma sucessão de más decisões tomadas. Se o Flamengo conseguir ter no futebol uma excelência técnica semelhante à que leva o Flamengo a ter a situação financeira que ele tem hoje, cara, como é que você pega isso, cara? Você precisa de quantos Abéis Ferreiras para pegar isso aí? E o deslocamento financeiro do Flamengo em relação aos outros times está cada vez maior. O Flamengo já arrecada 400 milhões a mais que o Palmeiras anual. O Flamengo está na casa do bilhão já há mais de 3 anos. Vamos construir o nosso estádio agora. Se o Flamengo repetir essa gestão financeira na parte esportiva, cara, nós vamos ser uma potência mundial. O Flamengo hoje já está entre os 20 maiores clubes em arrecadação do mundo. Só falta agora a gente melhorar na parte esportiva. Tava faltando realmente um técnico. O Tite chegou, está arrumando a casa. E ano passado foi uma zona com aqueles 2 técnicos que não quero nem lembrar o nome daqueles 2 caras lá. O Tite deu uma nova cara pro time. O Flamengo agora precisa de alguns ajustes. Eu acho que a gente ainda precisa de um ponta direita ali no lugar do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, para mim, ele é um bom reserva. Ele é um bom reserva. Eu acho que para ser titular ali, nós precisaríamos de um cara melhor. No lado esquerdo, o Cebolinha tá jogando bem. Temos o Bruno Henrique de reserva. Temos ali só o Pedro no ataque. Contratou o Carlinhos, é uma incógnita. Mas muito provavelmente o Gabigol vai voltar ainda. Ele vai ganhar o efeito suspensivo. E preparar agora
o meio-campo. O Flamengo, no meio do ano, ele tem que ir atrás de organizar um meio-campo reserva. Porque nessas paradas data FIFA, o Flamengo vai ser devastado aí pelas convocações. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Até a próxima.